Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Lizardo Nascimento, você está no canal Ciência Bíblica, seja bem-vindo. Se não for inscrito ainda, clique em se inscrever e nos ajude, deixando o like para cooperar com as nossas informações, uma forma simples de trazer abordagens interessantes e relevantes do nosso mundo. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre por que judeus e palestinos vivem em conflito. É muito trivial nessa pergunta. Já é de bastante saber nosso, né? A origem. Acredito que todo cristão sabe que começou desde lá de Abraão, quando infelizmente o homem quis se intervir nos planos de Deus e aconteceu grandes consequências. Deus fala para Ismael que haveria uma grande nação, surgiria uma grande nação dele, mas que foi uma geração na carne, né? Uma consequência humana, que também Deus, antes disso, tinha uma promessa de uma geração que seria bendita, segundo a promessa em Isaac. Então, a partir daí, gerou-se essa briga de irmãos entre toda a história, até nos dias de hoje, que tem se intensificado bastante, né? Porque também se aproxima a volta do nosso Messias. Então, essas guerras sempre ocorrerão até chegar próximo os finais dos tempos, que acredito eu, que é o motivo desse vídeo que eu quero trazer, porque está próximo. Sim, eu vejo como próximo de esta primeira vez paz que haveremos de ver, porém uma falsa paz que ocorrerá, para que haja então a manifestação daquele que se passará pelo Messias, para depois vir a volta do nosso Mestre. Mas antes disso, antes de eu falar um texto bíblico para encerrarmos o vídeo, um vídeo rápido, pulando lá da sua base até algo mais recente, né? Queria ler aqui. Quase que diariamente, os jornais do mundo inteiro noticiam os infindáveis ataques mútuos entre israelenses e palestinos e as diversas iniciativas internacionais de tentar promover, sem sucesso, paz entre os dois povos. O conflito entre árabes e judeus, apesar de atuais, tem origem milenar e carregam uma longa história de desavenças religiosas e de disputa de terras, desde os tempos bíblicos. Judeus e árabes, que são dois entre vários povos semitas, que são povos que se coabitam juntos, né? Judeus, árabes, ocupam parte do território do Oriente Médio, como adotavam sistemas religiosos diversos. Eram comuns as divergências, que se agravaram ainda mais com a criação do islamismo no século VII, conta Alexandre Ecker, professor de História Contemporânea na Universidade Presbiteriana de Mackenzie e na Universidade Estadual Paulista, Unesp. É uma luta de gerações e gerações, né, de irmãos, que intensificou ainda mais com a criação do Estado muçulmano, né, o islamismo, e principalmente se intensificou com a Primeira Guerra, a qual começou com o movimento sionista para trazer o Estado de Israel novamente como uma nação, né? Com direitos constitucionais como um país. E isso também, na sua origem, começou até de certa forma positivamente, né? Que os sionistas, o movimento sionista, um movimento político, que queria implantar novamente o Estado de Israel, aparentemente foi algo positivo, porque eles começaram dentro de um contexto de refrear uma guerra. Eles eram opositores, foram respostas aos antissemitas, que esses antissemitas eram os judeus e árabes que coabitavam juntos naquelas terras ali da Palestina, que até então não existia Israel, né? Ali início do século XIX. O que é que acontece? Esta iniciativa trazer
um afago, uma resposta, uma nova esperança para os judeus, o povo de Israel ter o seu local de onde viverem, né? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, principalmente os britânicos que invadiram ali as regiões que eram dominadas pelos turcos e que, infelizmente, as terras que eles tinham de direito, desde lá dos tempos bíblicos, acabou gerando essa briga por terras. Já vemos aqui que nem tudo é conspiração, né? Existe sim os interesses políticos, cada um quer suas terras, mesmo acontecendo tanto tempo, né? Séculos após séculos. Daí chegou 1948, que foi proclamado o Estado de Israel, que passou a ter esses conflitos, porque existiam já ali árabes, né? Muçulmanos, cristãos também, e passou a ter leis que dão brechas para que alguns possam dos seus direitos, e ficou uma situação muito complicada, porque a lei do Estado de Israel favorece mais Israel, né? Por questões lá de trás. E ficou muito complicado para a Palestina, pessoas que moravam já nos locais, principalmente nos locais remotos ali próximos às fronteiras, né? Então, os interesses políticos e de terras, basicamente, são esses que ocasionam essa briga, que começou lá atrás com Abraão, mas que intensificou nesse último século, com a retomada do Estado de Israel, começando pelos sionistas, que começou também, no seu contexto, uma resposta de defesa ao movimento nazista. Não se sabe ao certo se as primeiras intenções era essa, de querer o bem dos judeus, do Estado dos judeus. O que nos faz mais sentido e que tem registro é que realmente os sionistas queriam, né, o seu Estado de Direito, poder governar e também, lógico, o interesse político. Mas os povos já estavam lá e todas essas coisas por briga de terra, que coisas que inevitavelmente acabam acontecendo, esses conflitos. E sempre vai acontecer. Então, para finalizarmos esse vídeo, eu quero trazer aqui para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos das épocas não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, veja aqui essa frase, quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando estiverem dizendo paz e segurança, eu acredito que isso aqui se dará quando houver a manifestação daquele grande líder político que está para vir, para unir essas nações. Porque essas nações, enquanto não vir esse que é predito nas escrituras e pelos profetas como aquele desolador, né? O anticristo, enquanto ele não vir, essas guerras, esses conflitos sempre continuarão. Porque ali existem terras que, dependendo do ponto de vista, ambos têm direito. Seja por promessa do lado de Israel, seja por legalidade judiciária, seja por qualquer ponto de vista, todos têm direito. Mas como existe uma frase como existe na física, né, que diz que dois corpos não podem habitar no mesmo lugar, né, no mesmo espaço, então é isso que está acontecendo basicamente, né? Cada um querendo o seu direito de uma forma diferente, e sempre quando ocorre uma tentativa da ONU ou organizações para fazer algum tipo de acordo, sempre tem algum lado que não vai aceitar, ou sempre ocorre alguma coisa. Então, infelizmente, essa paz e segurança, provavelmente, tudo indica,
que será somente quando estiver bem próximo para a pré-vinda de Cristo, quando estiver próximo da vinda de Cristo, pois essa paz e segurança será nessa falsa paz que as Escrituras nos apresentam que haverá e muitos passarão a se acomodar. Por isso que Paulo nos pede para estarmos vigilantes. Mas na frente ele vai dizer que nós não somos filhos das trevas, mas da luz. Aqueles que estão na luz entenderão, saberão e perceberão todas essas coisas. Aquele que estiver em trevas não irá perceber. Será comparado ali à virgem imprudente, né? As parábolas de Jesus que nos pede que sejamos vigilantes e tenhamos esta reserva para que no dia mau, na aparição do nosso Senhor, possamos estar vigilantes e com o nosso corpo, com o óleo do Espírito nós vivo, o nosso Espírito vivo que só o Senhor Jesus pode fazer. Estarmos ligados nele, na nossa videira verdadeira, que é Cristo, para que estejamos sóbrios e vigilantes, porque aqueles que estarão em trevas é que vão dizer: agora sim a paz, a segurança, enfim, chegamos a algum consenso entre as nações, enfim, estamos vendo os irmãos judeus, árabes unidos. Abre o olho quando estiver ocorrendo isso, porque será uma falsa paz e por pouco tempo. Então fica a reflexão, meu irmão, para você, que esteja atento, porque essas brigas, essas guerras, esses conflitos sempre ocorrerão e sempre ocorrerá até acontecer essa pausa, esse período de trégua, de paz e segurança, que será um grande sinal para a vinda do anticristo trazer essa paz, essa segurança, a unificação do governo, com somente um grande político, líder político poderá fazer. Fiquemos atentos. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Shalom.